Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Nós estamos hoje dando início a mais um módulo do nosso curso de Introdução à Bíblia, onde nós veremos agora os 12 profetas menores do Antigo Testamento. Agora que nós já temos uma boa ideia do contexto histórico do Antigo Testamento, onde, quando, quem aconteceu, você já consegue acompanhar melhor aquilo que nós estamos falando dentro das aulas. No nosso último módulo dos profetas maiores, nós finalizamos falando a respeito do profeta Daniel, que teria vivido desde antes do exílio de Judá na Babilônia, até o decreto dado por Ciro do fim do exílio. Quando o livro de Daniel foi escrito, Israel, o reino do norte, já tinha sido exilado, destruído, de certa forma aniquilado, há um bom tempo já. Mas agora, começando de novo nos profetas menores, nós veremos muitas das profecias que foram dadas para aquele reino, que também é parte de Jacó, que também é Israel. E é o que acontece com o nosso livro que nós vamos estudar hoje, o livro de Oséias, que é o primeiro dos 12 profetas menores, e que na Tanakh, dentro daquele rolo dos 12, ele tem a sua porção que carrega o seu nome também, Hoshea, e que junto com Isaías, Amós e Miqueias, seriam aqueles profetas conhecidos como os profetas do século 8. Isso, claro, nós estamos falando do 8º século antes de Cristo. Oséias também é o livro profético que mais carrega paixão e zelo na sua linguagem. Até mesmo para o leitor que está simplesmente passando pelo livro, vai conseguir perceber como é rica a linguagem poética dentro desse livro. E não somente isso, o autor vai destacando e exemplificando a sua mensagem, utilizando uma multidão de metáforas e figuras de linguagem, fazendo com que o livro seja de certa forma mais bonito, de uma forma poética, mas ao mesmo tempo mais confusa, já que ele se torna de certa forma enigmático também. E dentro do livro em especial, ele vai utilizar essas figuras de linguagem para se referir ou a Deus ou a Israel. Por exemplo, no capítulo 12, do 2 ao 13, Deus é um marido ciumento. No 13, do 7 ao 8, Deus é um pastor frustrado. No 5:12, ele é uma traça destrutiva. No 5:14, ele é um leão feroz. E no 7:12, ele é um caçador. Mas já também, de uma forma mais positiva, Deus também é mencionado no livro como um marido clemente, lá no capítulo 3, de 1 a 5. E também um médico que cura, lá no capítulo 6, de 1 a 2. Ou alguém que revigora a chuva, lá no 6:3. Ele vai também aparecer como um pai amoroso, lá no capítulo 11, no 3 e no 4. Ou um leão protetor, lá no capítulo 11, 10 e 11. Ou um carvalho florido, no 14:5. Ou um cipreste fértil, no 14:8. Já Israel, que em particular neste livro está falando a respeito do reino do norte, vai ser citado aqui no livro como uma esposa infiel, tanto no capítulo 1, do 2 ao 9, quanto no capítulo 3, do 1 ao 5, quanto no capítulo 9, versículo 1. Mas também em outros lugares nós poderemos até encontrar Israel sendo citado como forno quente, orvalho da madrugada, arco enganoso, ou até mesmo jumento selvagem. E se nós perguntássemos para os cristãos hoje a respeito do livro de Oséias, se eles conhecem o livro, provavelmente a resposta seria sim. E eles iriam nos contar a história do casamento de Oséias. Mas o casamento de Oséias constitui somente o capítulo 1, 2 e 3. E a mensagem nesses 3 capítulos é até fácil, até compreendível. Mas o livro de Oséias tem outros 11 capítulos que são pouquíssimo comentados, pouquíssimo estudados e quase nem se fala a respeito deles quando nós ouvimos o nome de Oséias. E talvez seja porque estes capítulos estão entre os capítulos mais difíceis da Bíblia. Alguns estudiosos vão até dizer que estes capítulos, ou o livro de Oséias em si, vai competir com Jó pela quantidade de passagens de difícil compreensão em toda a Bíblia. Agora, já a autoria do livro, o próprio subscrito do livro, no capítulo 1, versículo 1, já vai nos dar tanto a datação quanto a autoria do livro, indicando que essas são as palavras de Oséias, filho de Beri, sendo este Oséias aquele que recebeu a palavra do Senhor. E este Oséias parece ser um cidadão de Israel, do reino do norte, já que quando ele se refere à autoridade máxima de Samaria, ou
soberano de Samaria, ele vai chamar ele de nosso rei, como um próprio súdito desse reino. E como nos outros livros nós sempre falamos a respeito dos críticos, do que eles pensam a respeito da autoria, para o livro de Oséias, a maioria dos críticos não tem problema algum em aceitar Oséias como sendo o autor de todas as profecias aqui desse livro. Mas também grande parte dos estudiosos vai dizer ou afirmar que é muito possível ter havido acréscimos às palavras de Oséias originais que teriam sido feitos pelos transmissores lá debaixo do Reino do Sul de Judá. E eu estou dizendo isso porque o profeta Oséias, ele é claramente um profeta do Reino do Norte, mas existem muitos indicativos que vão nos dar o sinal de que tanto a preservação quanto a transmissão do livro de Oséias teriam acontecido no Reino do Sul. E talvez seja por isso que até o nome de Judá seja citado tantas vezes no meio daqueles oráculos que estavam apontando para Israel como sendo o Reino do Norte, mesmo que não faça tanto sentido o nome de Judá estar ali no meio. Isso talvez tenha acontecido como um tipo de reciclagem das palavras de Oséias, que apontaram para a destruição, para a infidelidade de Israel no Reino do Norte, agora para ser usado também para o Reino do Sul em Judá, para falar a respeito da infidelidade de Judá e como o Senhor também vai destruir Judá. Agora, sendo este o caso ou não, a autoria do livro de Oséias está bem estabelecida, tanto pela tradição quanto pelos indicativos internos do livro que vão nos apontar Oséias, o filho de Beri, como sendo o profeta que anunciou os oráculos do Senhor contidos nesse livro. E a data do seu ministério teria acontecido por volta de 750 a 715 a.C. Então o ministério profético de Oséias provavelmente aconteceu do final do reinado de Jeroboão II, isso lá no Reino do Norte, enquanto Uzias era o rei também lá no sul, mas teria terminado enquanto Ezequias era rei do sul, lá em Judá, já que a Assíria já teria levado Israel como cativo, porque o foco de Oséias aqui está no Reino do Norte, onde depois da morte de Jeroboão II, a situação política começou a se agravar cada vez mais. E em Israel eles assistiram à queda de 6 reis em menos de 30 anos, sendo que 3 desses reis governaram por apenas 2 anos ou menos, 4 deles foram assassinados e um outro ainda foi deposto, recebeu impeachment. Então a coisa não estava fácil em Israel na época de Oséias. Além de tudo, ele estava vivendo justamente durante o reinado da Síria, no ápice da sua força, primeiro debaixo da liderança de Tiglat-Pileser III e depois debaixo da liderança de Salmaneser V, até que finalmente lá em 722 a.C. houve a destruição de Israel, ou melhor, a derrota do Reino do Norte e também o exílio de Israel pela Assíria. O versículo-chave do livro de Oséias seria Oséias 6,6, aquele famoso clamor da parte do Senhor dizendo que misericórdia eu quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E esse versículo em si já é suficiente para resumir toda a reclamação do Senhor contra a nação de Israel, mas eu até vou citar o capítulo 6, versículo 3, alguns versículos antes do nosso versículo-chave também, que é um versículo muito especial dentro do contexto aqui, que estaria sendo dito pelo povo, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como o sol nascente a sua vinda é certa, ele virá como a chuva seródia que rega a terra. E eu diria também que esse versículo é um dos meus versículos prediletos do Antigo Testamento, o chamado em não somente saber a respeito de Deus, mas um contínuo conhecer e se relacionar com Ele. E para resumir o livro de Oséias, eu dividiria o livro em 3, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 5, é onde nós vemos o casamento de Oséias como sendo um tipo de imagem da relação de Deus com o seu povo. Depois do capítulo 4, versículo 1 até o 11, versículo 11, nós vemos o primeiro ciclo profético. Oséias vai falar a respeito das reclamações do Senhor, o juízo que há de vir, as causas do juízo e a esperança de restauração. E da mesma forma, do capítulo 11, versículo 12, até o capítulo 14, versículo 8, é onde nós vamos ver o segundo ciclo profético. Da mesma forma, o Senhor falando contra Israel, os seus pecados, o juízo que há de vir
e também as promessas de restauração. E em geral nós poderíamos dizer que a mensagem de Oséias está centralizada em 4 pontos, assim como muitos outros dos profetas do Antigo Testamento. Primeiro, que Deus se aliançou com Israel. Segundo, que Israel adulterou e quebrou essa aliança com o Senhor. E ele teria feito isso por meio da idolatria. Terceiro, que Deus trará justiça e também juízo contra Israel por causa desses pecados. E por último, o 4º ponto, haverá salvação para aqueles que se arrependerem e se apegarem ao Senhor. E estes 4 pontos são suficientes para resumir a mensagem de Oséias. O Senhor amou o seu povo, o Senhor se aliançou com ele, o povo ignorou o Senhor, o povo quebrou a aliança, o Senhor virá julgar, mas por causa do seu amor e da sua aliança para com o seu povo, ele também irá restaurar aqueles que se arrependerem. E assim nós começamos o nosso esboço do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 5, com a apresentação de Oséias e com o juízo e a restauração de Israel. Então ali no versículo 1 nós vamos ver o contexto e a apresentação do livro, onde nós vamos ver a expressão a palavra do Senhor, que é o mesmo que em outros livros seria assim disse o Senhor. E é essa expressão aqui que vai funcionar como um tipo de distintivo para o anúncio que o profeta vai trazer a Israel. É isso que vai afirmar que as palavras que saíram da boca de Oséias, os oráculos que aqui estão escritos, não foram entregues simplesmente porque ele quis, mas porque o próprio Senhor o entregou as palavras. Depois do versículo 2 até o capítulo 2, versículo 1, nós vemos a famosa história de quando o Senhor dá ordem a Oséias que ele se case com uma mulher adúltera. E é bem importante eu enfatizar isso, que o Senhor não pediu para que ele se casasse como uma prostituta, mas que ele se casasse como uma mulher de adultério. E as palavras no hebraico são bem distintas uma da outra. Agora, não se sabe exatamente quais eram os pecados de moralidade que essa mulher tinha, se ela havia sido rejeitada por adultério, ou se ela era adúltera por causa de idolatria, ou se o Senhor estava simplesmente apontando para o futuro pecado dela dentro da aliança com Oséias. Nós não temos muita informação a respeito disso, mas o que nós sabemos é que depois que ele se casou com ela, ela teve 3 filhos com Oséias, mas acabou abandonando Oséias depois disso. E aí lá no capítulo 3 o Senhor vai dar ordem novamente a Oséias de que ele vá atrás dessa mesma mulher, a mulher com quem ele se casou, encontrando ela, trazendo ela de volta para si como sua esposa, agora já como uma mulher adúltera, porque ela havia deixado Oséias para ir atrás dos seus outros amores. E aí no versículo 2 do capítulo 3, onde é que Oséias vai encontrar ela? Sendo vendida no mercado de escravos. Imagina a situação de Oséias, encontrando a sua esposa no mercado de escravos e tendo que comprar ela de volta para si, mesmo ela tendo abandonado ele e indo atrás de outros amores em adultério. Mas ele faz isso e ele traz ela de volta e restaura ela a posição de esposa. E nós não sabemos o futuro dessa história, mas já que a história do casamento de Oséias é um paralelo da história de Deus e Israel, então não seria difícil afirmar que possivelmente Gomer, a esposa de Oséias, teria permanecido fiel a Oséias depois de ter sido comprado de volta, assim como Israel também seria fiel ao Senhor depois de ter sido comprado de volta pelo Senhor. Mas dentro dessa mesma história, quando Oséias se casou com Gomer e teve esses 3 filhos, os seus 3 filhos receberam nomes simbólicos, nomes que se referem aos juízos de Deus contra a sua própria esposa, Israel, que também é uma esposa infiel. E eles receberam esses nomes para simbolizar aí o estigma dos juízos do Senhor e do processo de tratamento que o Senhor daria a Israel. Imagine, eles eram memoriais ambulantes no meio da nação. Se você acha que o nome Web é estranho, imagina você conhecer um rapaz chamado Jezreel. E aí você pergunta, por que seu nome é Jezreel? Ah, porque o Senhor deu a ordem ao meu pai para se casar com a minha mãe e quando eles me tiveram, o Senhor deu ordem para que eu fosse chamado Jezreel, porque eu sou um sinal contra a linhagem de Jeú pelo sangue derramado de Jeziel, lá de 2 Reis, capítulo 9 e capítulo 10. E essa aqui é minha irmã, Loruama, que significa a não povo, porque o Senhor já não considerava Israel como seu povo. E essa aqui é minha outra irmã mais nova, Loami, que significa a não amada. É o quê?
não amada, é minha irmã, porque o Senhor estava afirmando de que ele já não ama mais Israel da mesma maneira que ele amava antes, porque ele não é o seu Deus e eles não são o seu povo. Que família incrível! E aí, mesmo no meio dessa confusão toda dos juízos do Senhor que estavam por vir, do capítulo 1, versículo 10 ao 2, versículo 1, nós vamos ver uma palavra de encorajamento ou esperança para aquilo que vai acontecer depois do juízo do Senhor. Ele vai dizer que o número dos israelitas será maior do que a areia do mar, que não se pode ser medida e nem se pode ser contada, e no lugar onde se dizia a eles, não povo, ou Lo-Ruama, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo, e tanto Judá quanto Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, quer dizer, um só rei, e se levantarão da terra, pois o dia de Jezreel será grande. E aí ele vai dizer, dizei a seu irmão, dentro do contexto aqui de Israel, Ami, querendo dizer agora vocês são amados, antes era Lo-Ami, agora é Ami, vocês são amados. E também dizei a vossas irmãs, Ruama, não Lo-Ruama, agora Ruama, vocês são amadas. E aí depois disso, no versículo 2 do capítulo 2, até o versículo 23, ele volta para os juízos do Senhor contra Israel, fazendo isso por meio de um oráculo poético, onde os filhos da adúltera agora são chamados para repreender a mãe, que seria Israel, chamando ela para que ela se arrependesse e abandonasse a idolatria, que é o seu pecado de adultério, e de que se ela não se arrependesse, que o Senhor não demonstraria nenhum amor com os filhos dela. No meio desse oráculo, no versículo 7 e 8, nós vamos ver que Israel foi atrás dos seus amantes, mas ele não encontrou os seus amantes, daí o que ele faz? Ele dá uma fingida que ele ainda ama o seu marido, que no caso é o Senhor, e aí ele diz, eu vou voltar para o meu primeiro marido, porque a situação aqui tá ruim demais. Só que dessa vez o Senhor não recebe ela de volta. Pelo contrário, ele fala que ele vai cortar tudo aquilo que ela achava que era precioso para ela. E o motivo principal dessa luta do Senhor contra Israel, como nós já falamos no começo da aula, é o abandono da aliança com o Senhor por meio da idolatria, que é chamado aqui no livro de prostituição ou adultério. Depois dos versículos 14 ao 23, ele volta a falar a respeito de restauração. É onde nós vemos esse momento lindo aqui no versículo 14, que ele vai dizer, eu a atrairei e levarei ela ao deserto, e ali falarei ao seu coração. E lá no meio do deserto, quando eu tirar tudo aquilo que atrai a atenção dela, onde todos os outros amores não estiverem presentes, estiver só eu e ela, eu falarei a seu coração, e ali ela me responderá como nos dias da sua juventude, como no dia que ela subiu do Egito. Isso ele está falando a respeito de Israel. Ele vai tirar tudo dela para que ela possa dar atenção à voz do seu amado e se lembrar quem ela realmente é e quem ele realmente é para ela. E aí no versículo 19 ele vai dizer, eu me casarei contigo para sempre. Sim, eu me casarei contigo em justiça, em juízo, em misericórdia, em compaixão. Sim, eu me casarei em fidelidade. Tu conhecerás o Senhor. E aí depois disso, no capítulo 3, é uma imagem do exílio que vai acontecer já já no meio da história. E também o retorno ou uma restauração da nação de Israel por meio de uma aproximação do povo ao Senhor. Depois do nosso esboço do capítulo 4, versículo 1 ao 4:19, é onde nós vemos a acusação do Senhor contra Israel por sua infidelidade. Grande parte dessa porção, então, está relacionada com o Senhor falando contra Israel como se fosse um tipo de disputa judicial. Então o Senhor está apresentando o seu caso contra Israel. Nos versículos 1 a 3 é a acusação inicial, e é aqui que ele vai apresentar os temas principais do livro, que seriam a falta de fidelidade à aliança do Senhor e a falta do conhecimento de Deus. E depois disso nós vamos ver a acusação contra os líderes de Israel, contra os sacerdotes, contra os profetas e contra o próprio povo, principalmente por terem permanecido sem o conhecimento. Aí no versículo 6 nós vemos aquele famoso versículo, o meu povo perece por falta de conhecimento. E este conhecimento aqui não é relativo à ciência, não é intelectual. Ele está falando, o meu povo está perecendo pela falta de relacionamento comigo, pela falta de fidelidade ao esposo, fidelidade à aliança. Eles estão perecendo pela falta do conhecimento de Deus. Aí a próxima sessão do esboço, do capítulo 5, versículo 8 ao 7, versículo 16, onde nós vemos essa repreensão do Senhor contra a liderança de Israel. Então o foco dessa sessão
é a liderança, porque eles foram longe demais. Por terem abandonado ao Senhor e liderado o povo para longe dele, eles serão julgados. No versículo 6 vai dizer que a arrogância de Israel testifica contra eles, e Israel e Efraim cairão pelo seu pecado. E até Judá acaba caindo no meio aqui, o Senhor vai dizer, e Judá cairá junto com eles. Depois do capítulo 5, versículo 8, o Senhor vai ordenar ao Atalaia, que é o profeta, que toque aquela trombeta de advertência, como nós vimos lá em Ezequiel, porque o juízo do Senhor está se aproximando do povo. É necessário que alguém toque a trombeta. Avise todo mundo, o juízo está chegando. E flertar com a Síria não vai adiantar de nada. Falso arrependimento é inútil. Até que no versículo 15 e 16 o Senhor vai mostrar que a atitude de Israel para com o Senhor é mais ou menos que vamos fazer o que nós temos que fazer mesmo, porque se o Senhor trouxer juízo, basta nós nos arrependermos diante dele, porque ele vem, nos cura, em 2 dias ele vai nos vivificar, no 3º dia ele já vai nos levantar, vai ficar tudo bem. E logo depois disso o Senhor responde que essa atitude deles, esse amor que eles demonstram, é como a névoa, é como o orvalho. Logo se vai, não presta para nada. E é aí que no versículo 6 ele vai dizer, porque o que eu quero é obediência e não sacrifícios. Quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não continuem pecando porque vocês têm o sacrifício que traria o perdão pelos seus pecados, mas vivam em santidade a partir do conhecimento de Deus, para que não haja necessidade alguma de sacrifícios, porque eu não estou interessado no perdão, eu estou interessado na obediência. E aí no capítulo 7 ele vai continuar expondo os pecados de Israel, especialmente porque eles continuam confiando em outras nações, ao invés de colocar sua confiança no Senhor como sendo o rei e senhor de Israel. E nessa sessão aqui até é importante notar como Judá também faz parte ou é alvo dos oráculos do Senhor por meio do profeta Oséias. Depois, avançando no nosso esboço do capítulo 8, versículo 1 ao 10, versículo 15, nós ouvimos um oráculo a respeito da condenação por causa da infidelidade, que é o tema aqui de todo o livro. Então, mais uma vez, o Atalaia, o profeta, é chamado a tocar uma trombeta, anunciando que o perigo está chegando. Só que quem é esse inimigo que está trazendo destruição contra a cidade, contra esse povo? O próprio Senhor. E os juízos do Senhor virão agora contra Israel por meio de batalhas contra as próprias nações que Israel depositou sua confiança. Ou seja, aqueles a quem Israel se vendeu como prostituta ou como mulher adúltera são os próprios amantes que virão contra ela como inimigos. E no capítulo 8, versículo 8 vai até dizer que Israel se tornou como um daqueles vasos que ninguém tem prazer. E o problema aqui continua sendo idolatria. Vocês estão colocando a confiança de vocês em outros amores, em outros amantes. Aí depois lá no capítulo 9, versículo 9, o Senhor vai lembrar Israel de Gibeá, aquilo que aconteceu lá em Juízes 19:20, quando a tribo de Benjamim permitiu que a esposa do levita fosse estuprada e houve aquela guerra da nação toda contra eles. O Senhor usa essa imagem para dizer, da mesma forma que houve juízo sobre aqueles pecados, haverá juízo agora também. Aí depois no capítulo 10 nós vamos ver a importância de um rei para a nação e como Israel rejeitou o Senhor como sendo seu rei, e por causa disso o Senhor iria entregar os seus ídolos, as imagens e esculturas, a tudo aquilo que eles adoravam e serviam. O Senhor levará tudo aquilo para o rei da Síria, por terem eles confiado nas coisas erradas. Depois do nosso esboço do capítulo 11, versículo 1 ao 11, versículo 11, onde nós vemos o amor imperecível de Deus pelo seu povo. E é aqui também o final do primeiro ciclo profético. E de várias maneiras nós vamos ver aqui a essência da mensagem de Oséias no livro. Nos versículos 1, 3 e 4, nós vemos o amor do Senhor pelo seu filho Israel. Nos versículos 2 e 7, nós vemos a infidelidade de Israel. Nos versículos 5 e 6 nós vemos o juízo do Senhor. Nos versículos de 8 a 11 nós vemos as promessas de restauração. E no versículo 9 apontando de que tudo isso vai acontecer porque
porque o Senhor é santo, porque o Senhor é Deus e ele não é homem como eles. Ele não é como suas criaturas. E esse oráculo aqui, ele serve como uma preparação do caminho para a chegada ou vinda de Jesus, como sendo a própria pessoa que estaria declarando isso à nação de Israel. Depois, no esboço do capítulo 11, versículo 12, ao capítulo 13, versículo 16, mais uma vez nós vamos ver o pecado e o juízo do Senhor contra o povo de Israel. E nessa porção são dois oráculos. No primeiro, começando com o versículo 12, nós vamos ver um oráculo contra Israel e também contra Judá, utilizando aqui Jacó como uma figura de Israel e como ele amava o Senhor desde a sua juventude, falando a respeito da sua força, da sua fidelidade, do seu zelo e tudo mais, mas também apontando para Israel aqui na sua vida adulta como nação. Depois do versículo 7 e 8, nós vemos de maneira mais explícita, assim como nós vimos em Isaías e também Amós e Miqueias, os problemas de justiça social e como o povo tem vivido em ganância e como o mercador tem utilizado de balanças corruptas para se enriquecer. E aí depois, no capítulo 13, nós vemos o segundo oráculo, que vai repetir novamente o assunto da infidelidade do povo contra a aliança com o Senhor, especialmente a ingratidão do povo de Israel diante de tudo aquilo que o Senhor já havia feito por eles, e como Israel sempre volta para sua idolatria, volta para os seus outros amantes, mesmo com todo o amor demonstrado pela parte do Senhor. E é por estes pecados que Israel será julgado, mesmo diante da palavra de esperança que acontece aqui no versículo 14, que também vai ser usado pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala a respeito da morte. E aqui o Senhor diz, eu os redimirei. E aqui o Senhor diz, eu os redimirei do poder de Sheol e os resgatarei da morte. E aí ele vai falar de maneira cínica aqui contra a morte, dizendo, ó morte, onde estão as tuas pragas? Ó Sheol, onde estão as suas destruições? Ó Sheol, onde está a sua destruição? Porque o ponto é de que o Senhor é soberano sobre a morte. E quando ele disser, volte à vida, não haverá quem o impeça. E finalizando o nosso esboço no capítulo 14, versículo 1, até o versículo 9, é onde nós vemos um convite para o arrependimento e a restauração também. Do versículo 1 ao 3, então, é onde nós vemos esse chamado ao arrependimento, e do 4 ao 8 é essa promessa de restauração. E eu fico até imaginando que para um profeta que vai falar com tanta paixão quanto Oséias, se ele conseguiria finalizar o seu livro com outro final que não fosse esse, o chamado para o arrependimento, unido com a promessa de um futuro glorioso. O livro vai finalizar então no estilo dos livros de sabedoria, chamando o leitor a adquirir discernimento. No versículo 9 então ele vai dizer, quem é sábio para entender essas coisas? Quem é prudente para compreendê-las? Pois os caminhos do Senhor são retos, e os justos andam por eles, mas os injustos, os transgressores, eles cairão nos caminhos do Senhor. E é assim que o livro de Oséias vai finalizar, e também a nossa aula de hoje. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.